Olá, eu sou a Letícia da Roma ABC, sou empresária, consultora empresarial e mestre em controladoria. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a importância de se capacitar, então, os colaboradores, ao implantar um mapeamento de processo, e ao implantar as transformações que o mapeamento de processos traz para a sua empresa, Muitas vezes a gente faz um mapeamento, consegue então fazer um levantamento das atividades, a periodicidade, então, que as atividades devem ser feitas, A gente identifica se tem atividades repetidas, se estas podem ser juntadas, dentro de uma única atividade, ou se daqui a pouco a periodicidade tem que ser mais diária do que semanal, e vai, por exemplo, facilitar o funcionário fazer aquilo diariamente, Então, depois de um mapeamento, de um aprofundamento, então, dos fluxos de trabalho, das áreas, é necessário que o empresário, ele também, ou a pessoa que está mapeando, identifique quais são os treinamentos necessários para que aquela pessoa, consiga desempenhar aquela função, adequadamente, Porque muitas vezes o que acontece? É feito um mapeamento de processo, e no momento da implantação, a gente simplesmente repassa as informações das atividades que devem ser feitas, mas não explica, não treina a pessoa adequadamente, para conseguir tocar aquele processo, da maneira mais correta possível ou da forma que vai facilitar mais o dia a dia daquela pessoa. Por exemplo, muitas vezes o que acontece na área financeira é que a pessoa deixa para fazer os lançamentos, por exemplo, financeiros, todos no final da semana. Isso faz um acúmulo de trabalho grande, E muitas vezes, se ela faz isso diariamente, ela se organiza diariamente para fazer aqueles lançamentos, ela sobraria mais tempo para daqui a pouco ela fazer um planejamento do fluxo de caixa, começar a orçar, fazer os controles de pagamento, com uma organização já lá no início da semana de tudo que tem a receber naquela semana, tudo que tem a pagar. Isso pode ser passado para o gestor já faz a aprovação, Então, um controle realmente de fluxo de caixa que auxilia o gestor na tomada de decisão. Muitas vezes o recurso está escasso daqui a 2, 3 semanas, muitas vezes ele vai ter que vender mais para conseguir cobrir então as despesas daquela semana. Então, todo esse planejamento, do fluxo de caixa, quando se tem controles implantados, ele é muito melhor, Ele é muito mais fácil, ele facilita o dia a dia do empresário e também da pessoa que trabalha na área financeira, Então, o treinamento, para que a pessoa, ao invés de fazer semanalmente os lançamentos que ela faça diariamente, tem que ser feito por um profissional, muitas vezes da área financeira. Não adianta só eu mapear, falar que tem que fazer o controle de pagamento e não treinar, não montar com a pessoa um controle de pagamento, não explicar como deve ser feito, como deve ser aprovado aquele controle de pagamento, Então, tão importante quanto mapear, identificar os fluxos de trabalho, identificar o organograma, tão importante quanto isso, é importante também a capacitação do colaborador, para implantar, então, essas novidades no processo, no dia a dia da empresa, para, então, melhorar também a qualidade da informação, melhorar a tomada de decisão do empresário, O mapeamento de processo, ele é muito importante, ele deve ser feito, mas ele também precisa, mapear então os treinamentos necessários ou as qualificações necessárias para que a pessoa consiga realmente desempenhar aquilo que foi mapeado, para a melhoria do dia a dia, do cotidiano desse analista financeiro, auxiliar, Muitas vezes o que acontece? Uma pessoa externa vem, faz o mapeamento do processo, identifica as melhorias, os gargalos, modifica o processo, mas não treina, não alinha com aquele funcionário para que ele consiga fazer o seu melhor trabalho. Então, muitas vezes o
mapeamento de processo acaba sendo esquecido, deixado de lado, né? Ou vira um manual com vários POPs, né? Vários procedimentos operacionais padrões, e não é utilizado para auxiliar então a empresa né, a melhorar os seus processos, né, e a melhorar seus indicadores e as suas informações. Então essa é a dica de hoje, né? Além de mapear o seu processo, né? Então capacite a pessoa para que ela consiga fazer, né, aquele processo da melhor maneira possível, e o engajamento das pessoas com certeza é um diferencial aí no mapeamento do processo e na implantação dos processos da sua empresa. Muito obrigada!